bem com você? Seja bem-vindo a mais uma live aqui no Instagram. Faz muito tempo que eu não apareço por aqui. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre preço, né? Como é que você cobra pelo seu trabalho e o que você faz quando o cliente não aceita o valor que você está cobrando. Tudo bem, meus amores? Como é que vocês estão, hein? Faz muito tempo que eu não gravo live por aqui. Oi, Rita, como é que você tá, meu anjo? Tudo bem? Quem tá me assistindo pela primeira vez, manda um oi aqui. Quem já viu minhas lives, comenta também. Pessoal, eu não sou de fazer muita live aqui no Instagram, porque eu acho que teve um marco muito grande esse ano pra mim, que eu tomei uma decisão muito importante em me focar no curso, em me focar nas minhas alunas. Então eu decidi, eu tinha duas opções, né? Ou eu dividia o meu tempo entre 50% criar conteúdo para a internet, 50% me dedicar aos meus alunos e ficar em débito com um ou com o outro, e eu decidi me focar exclusivamente às minhas alunas e dedicar um tempo menor ao Instagram, né, ao YouTube. Então nós teremos live aqui no perfil semanalmente, mas vai ser uma live só. Toda quarta-feira, tá? Às 2 horas da tarde, coloque aí na agenda. Não tivemos ontem, porque ontem a gente ficou sem internet aqui em Itacaré, a cidade toda, gente, ninguém ficou com internet. Então, toda quarta-feira, às 2 horas aqui no Instagram, nós teremos uma live sobre temas diversos, tá? Envolvendo confeitaria ou não, né? Vamos falar sobre ganache, sobre empreendedorismo, porém, somente uma live, tá, gente? Eu não faço mais live. Hoje em dia teve uma época que eu fazia muita live, não faço mais, porque eu hoje crio conteúdo mensalmente para a Academia da Ganache. Eu pessoalmente dou suporte para todas as minhas alunas, então não tenho tempo hábil para dar atenção, para fazer live todo santo dia. Gente, a gente precisa fazer algumas escolhas, né? Então eu escolhi focar nos meus alunos. Cada dia mais, a gente tem mais e mais alunos dentro da academia. Todo dia, novas alunas estão entrando. E como eu pessoalmente dou todo o suporte, eu não consigo dividir o meu tempo. Então, pela qualidade dos meus alunos, eu estou focando na academia, em criar conteúdo novo e em atender melhor, né, todas as minhas alunas. Por isso, eu não estou publicando mais tanto aqui no Instagram, por mais que a gente tenha recorrência de postagem, e não estou mais fazendo live. Só que essa semana eu achei que a gente precisava conversar sobre uma coisa muito importante. E se você, olha aqui, presta atenção, se você for sensível, tá? Eu peço que você saia da live, porque eu vou dar um puxão de orelha em vocês hoje, mas eu espero de coração que vocês entendam esse puxão de orelha que eu vou dar como uma forma de vocês crescerem mais rápido profissionalmente, tá? Isso daqui que eu vou fazer hoje, esse puxão de orelha que eu vou dar em vocês, não é para que vocês fiquem chateadas comigo, né? Chateadinhas, bravas, poxa, a Nália é chata, a Nália falou que o problema sou eu, poxa, vou parar de seguir a Nália. Não tem problema, se hoje você quiser me parar de seguir pelo que eu vou falar pra você, tá tudo bem, mas eu tenho certeza absoluta que quem aqui na live, tudo bem, dona Dete, como é que você tá? Quem aqui na live entender o que eu quero passar pra vocês, eu tenho certeza que você vai começar a colher frutos muito em breve na confeitaria, tá mais rápido do que você imagina. Essa semana eu recebi uma mensagem no direct de uma aluna dizendo que ela fez lá o preço dela, tá? Ela formulou o preço dela, passou o preço pro cliente e o cliente falou o seguinte para ela, que o bolo estava lindo, porém o bolo estava caro. E ela falou que ela ficou muito desanimada, que ela ficou muito chateada, e quem já passou por isso, comente aqui, de o cliente falar que o bolo estava caro, estava lindo, porém era muito caro. Quem já passou por isso, comente aqui, tá? E eu vou falar para vocês sobre a minha experiência e como que comigo foi diferente, tá? O que a Nália fez para nunca ouvir isso de um cliente? Eu nunca ouvi isso de um cliente, gente. Eu vou contar para vocês o porquê nessa live, tá bom?
Significa que as pessoas achavam que o meu produto era barato? Não necessariamente, tá? Só que as pessoas, quando vinham me procurar, elas já tinham ideia do preço que eu ia cobrar, tá? Então elas já me procuravam tendo uma ideia do preço do meu produto. Então quando eu passava, ela podia não fechar comigo, ela podia achar o meu preço caro, mas ela nunca falava que achava o preço caro. Por quê? Ela já esperava aquilo do meu trabalho, tá? Quando você preste atenção no que eu vou falar aqui pra você agora. Você é confeiteira, você vai vender um produto. Você vai escolher os melhores ingredientes para trabalhar com esse produto. Você vai sentar, você vai calcular o seu custo naquilo ali. Quando você calcula o seu custo, para de pensar e para de olhar para o preço que os outros estão cobrando, tá? Para de perguntar na internet quanto as pessoas acham que o seu trabalho deveria custar. Para de levar em consideração o preço da sua amiga. Por quê? Porque você leva um tempo diferente de produzir que a sua amiga. Se você demorar mais tempo para fazer um bolo, para fazer um docinho, se você investiu mais em cursos, em especificações, o seu produto não pode ter o mesmo valor que a sua colega. Então para, gente, de olhar para o lado. Quando a gente vai fazer o preço do nosso produto, é muito importante que vocês se foquem no trabalho exclusivamente de vocês. Então esquece concorrência. Você vai sentar, você vai levantar primeiro o custo dos ingredientes para fazer aquilo ali e depois você vai levar em consideração, para chegar no seu preço final, o tempo que você gasta para fazer aquilo. Qual vai ser a embalagem que você vai usar, se a sua embalagem vai valorizar ou não o seu produto. O que mais tem envolvido ali naquele bolo que você está oferecendo, né? O que mais? Qual é a experiência que você vai proporcionar para o cliente? Quais foram os cursos que você fez? Você tem autoridade naquilo ali? Se você já tem autoridade naquilo ali, se você já é uma especialista naquela arte, você deve cobrar mais caro, tá? Porque o cliente, ele está comprando não somente um monte de ingredientes que a gente juntou e fez um bolo ou fez um bombom, mas ele está comprando também todo o tempo seu investido naquilo ali. E não é só o tempo que você gastou para fazer aquele bolo, é o tempo que você vem gastando ao longo dos anos para chegar naquele produto final para ele. Então, gente, para de achar que o preço final de um produto é só aquele tempo que você gastou em cima daquilo ali. Ali tem os cursos, tem as suas especificações, tem a faculdade, tem a sua pós-graduação. Tem o tempo que você foi até a loja comprar as flores que vão no bolo. Se para você foi muito mais difícil conseguir aquelas flores, aquele bolo ele vai ter que custar muito mais caro, tá? Aquele bolo vai ter que ter valor ali em cima dele. Então parem de achar, parem de se basear no que os outros estão fazendo, no que os outros estão vendendo. Tá bom, Anália, cheguei no preço final do meu bolo, passei pro cliente, ele achou caro. A culpa é do cliente? Não, a culpa não é do cliente. Quando uma marca ela é formada, ela precisa passar para o cliente todas as informações a respeito dela, né, da forma correta. Quando você, confeiteira, quando a Ruth, ela decide fazer um bolo e ela posta aquele bolo na internet, aquele bolo ele precisa passar para o cliente a ideia prévia de quanto ele vai custar. Tá bom? E eu não tô falando isso só da aparência do bolo, mas tudo ali. Se você tirou uma foto clara o suficiente, se a sua foto tá bonita, se a sua foto tá bem iluminada. E mais do que isso, a forma como você, como a Magda que acabou de entrar aqui na live, a forma como a Terezinha, como a Dona Odete se posiciona na frente da marca dela, vai dizer muito sobre o preço que vocês vão cobrar. Se a pessoa veio te procurar, tá? Se a pessoa chegou até você, ela veio te procurar, você passou o preço e ela achou caro, ela estava esperando que o seu bolo custasse menos. Ela estava achando, por todas as informações que ela colheu antes, né? Tudo que você passou para ela, as fotos, a forma como você falou, a forma como você se portou, a forma como você se posicionou, ela estava esperando que o seu produto fosse mais barato.
Então a culpa não é do cliente, por mais que a gente fique com raiva, né, gente? Por mais que a gente queira, né? Vocês me entenderam? A culpa não é do cliente, porque o cliente ele foi te procurar já achando, tá, que você fosse cobrar mais barato. E o que acontece com a maioria das meninas é que às vezes a gente começa a trabalhar com confeitaria e aí a gente começa a trabalhar com confeitaria e aí a gente começa a vender muito barato ou vender um preço ok, que a gente consiga tirar um pouquinho ali no sufoco e tal. E chega uma hora que você cai em si. Chega uma hora que a Suzana cai em si e fala, caramba, eu tô cobrando muito barato do meu produto. Eu vou cobrar o preço justo. E aí você vai, faz o cálculo, senta, observa e vê que você precisava cobrar daquele produto 2 vezes mais do que você está cobrando hoje. E aí o que acontece? A hora que você cobra isso, o cliente fala, opa, como assim o preço mudou? Eu comprava com ela por 40 o quilo, por que agora ela está vendendo por 110 o quilo? O que foi que aconteceu? Vocês precisam preparar o seu cliente para receber essa informação de preço. Vocês precisam estar preparadas e vocês precisam começar a bombardear o seu cliente com as informações sobre o seu produto que fazem ele ter aquele preço. Porque quando o cliente vier te procurar, ele já vai saber o que ele vai encontrar. E às vezes, se você fizer o seu trabalho bem feito, se você mostrar valor no seu trabalho para o seu cliente, se você mostrar que o seu cliente ele custa muito, que o seu bolo ele realmente custa muito, às vezes o cliente ele vai atrás de você esperando que o seu bolo, que o seu doce custe muito mais do que é realmente o preço dele. E aí o que acontece? O cliente ele fecha com você, tá? Às vezes ele vai esperando que o seu bolo custa 150 e o seu bolo custa 110 e ele vai e ele fecha, tá? Ou ele já esperava que ia custar 110, ele vai e ele fecha porque ele já estava preparado. Vocês precisam entender que vocês precisam começar a trabalhar o valor dos seus produtos agora, não só na hora que você for passar o preço para o seu cliente. Não só na hora que você for, que o cliente falar, me passa um orçamento, e aí você passa o valor do seu produto. Vocês têm que começar a mudar a sua comunicação. Vocês precisam começar a mudar o seu posicionamento. Vocês precisam começar a aparecer na frente dos seus bolos. A estrela, meninas, não é o bolo de vocês. A estrela da sua empresa é você. É a Toinha, é a Karen, é a Cássia, é vocês, são vocês as estrelas. Vocês têm de vir à frente do trabalho de vocês. Vocês precisam se posicionar, mostrar quem vocês são, mostrar o valor de vocês. Mas a grande maioria das confeiteiras é tão insegura, ela tem tanto medo de cobrar o preço que ela realmente vale, que quando ela se posiciona, ela passa essa insegurança para o cliente, e o cliente vai atrás dela já esperando que ela vai cobrar menos. O cliente vai atrás dela esperando que ela vai cobrar mais barato por conta da forma como ela se porta. Nem ela acredita no trabalho dela. Você acha que o cliente vai entender o preço que ela está cobrando? Se coloquem no lugar, se ponha no lugar de um cliente. Imagina só, você no lugar do cliente, você vai comprar um produto e você percebe que a confeiteira não acredita 100% no preço dela. Ela passa o preço dela, ela já oferece desconto logo em seguida, a forma como ela se porta, a forma como ela fala, como ela se comunica. Tudo isso dá dicas, né, de quanto é o produto. E aí ela vai e ela solta que produto você tá esperando o preço, ela vai e ela solta muito mais. Tem aquela discrepância, né, na forma como ela tá se comunicando, como ela tá passando o preço dela. Mas, Anália, as pessoas não querem comprar o meu produto, as pessoas não gostam. Como você pode generalizar? Eu não consigo entender isso. Oi, Divânia, como é que você tá? Eu não consigo entender.
Como em uma cidade de 20 mil habitantes, de 50 mil habitantes, de 60 mil habitantes, vocês conseguem vir nas redes sociais e falar que as pessoas têm preferência por bolo X, por bolo assado, por bolo Y, ou definir o que as pessoas gostam. Tipo assim, às vezes aqui no Instagram a pessoa fala: ai, na minha cidade as pessoas gostam só de recheio de leite ninho, as pessoas gostam só de recheio de abacaxi com coco, as pessoas gostam só de brigadeiro, as pessoas gostam só de chantilly. Aonde? Eu trabalhei mais de 10 anos com o público e dentro desses anos que eu passei, tinham pessoas de tudo quanto é tipo diferente. Tinham pessoas que odiavam chantilly, que queriam uma cobertura diferente. Tinha pessoas que gostavam do chantilly. Tinha pessoas que gostavam do brigadeiro. Tinha pessoas que não tinham tido outras experiências. Como é que você pode supor? Como é que você pode falar por todo mundo? Todo mundo da minha cidade. Ninguém gosta de... Ninguém gosta de bolo com fruta. Todo mundo gosta de bolo com chocolate. Todo mundo gosta de bolo com brigadeiro. Como você sabe? Essas pessoas muitas vezes elas nem tiveram experiências diferentes. Então elas gostam daquilo que elas conhecem. Elas estão falando por aquilo que ela conhece. E como você vai saber que não tem? Talvez tenha, mas como não tem confeiteiras para chegar até essas clientes, né? Como não tem confeiteiras que ofereçam um produto, essas clientes estão indo nas cidades vizinhas buscar. E como que eu sei disso? Porque na minha cidade era assim. Na minha cidade, gente, quem tinha dinheiro mesmo para comprar bolo, porque vocês precisam entender que confeitaria artesanal não é sobre vender barato, tá bom? Confeitaria artesanal, o artesanal, ele não é o baratinho, gente. Artesanal é algo que foi feito com as suas mãos, é algo que foi feito com muito cuidado e zelo, especificamente para aquela pessoa. As pessoas que tinham realmente dinheiro, que podiam comprar um produto artesanal, o que elas faziam? Elas iam buscar nas cidades vizinhas, porque elas tinham um preconceito que na cidade delas, né, lá na minha cidade, Arthur Nogueira, interior de São Paulo, ninguém iria atender elas. Tanto que quando elas descobriam, ai, Enedina, deixa eu te contar uma coisa. Eu vou te contar uma coisa sobre isso que você acabou de me falar. Quando elas descobriam que eu fazia bolos diferentes, bolos com ganache, bolo com cremes diferentes, que eu fugia um pouco do brigadeiro, elas falavam: não sabia que você fazia bolos aqui. Eu ia lá fora comprar bolos, sendo que você fazia. Entendem o que eu tô falando? Tem pessoas na sua cidade que querem o que você pode vir a oferecer. Você pode se destacar. E olha só a chance que eu tinha em mão, gente. Eu me tornei pioneira na minha cidade. Eu atendi público que antes ia pra fora buscar. Tá? O meu preço era totalmente fora da casinha, gente. Eu nunca cobri barato. O meu bolo era o mais caro da minha cidade. E eu tenho certeza absoluta disso. Eu tenho certeza absoluta. O meu bolo era o mais caro da cidade. Há 7 anos atrás, eu cobrava R$70 o quilo do meu bolo. E eu vendia muito bolo, tá? Por quê? Porque as pessoas entendiam o que eu estava oferecendo e porque eu era a única que oferecia o que eles estavam procurando. E aqueles que não conheciam, quando provavam, eles se fidelizavam. E não é porque o meu bolo é o melhor. Tinha excelentes confeiteiras na minha cidade também. Mas é porque eu fazia diferente. Eu trazia aquilo que eles não estavam habituados, né? Todo mundo faz bolo com brigadeiro. Aparece uma menina, né? Eu 23 anos, comecei com 22 anos, vendendo bolos diferentes, bolos de ganache, bolos com massas que fugiam do pão de ló. E eu não tô falando de massa amanteigada, fazia também, mas eu fugia do pão de ló. Eu trabalhava com a Genoise já desde os 22 anos. Eu trazia massas diferenciadas para os meus clientes, decorações diferenciadas, e não tô falando de bolos festivos, fazia também, mas não eram os bolos que eu mais gostava de fazer. Então eles começavam, a hora que eles provavam, eles falavam: opa, esse bolo é diferente. Esse bolo não é igual ao que está todo mundo fazendo. Enedina, deixa eu contar aqui pra você. Eu nem vou fugir um pouquinho só. A Enedina falou o seguinte, ela falou que tem clientes que só gostam de bolo quente. Deixa eu te contar uma coisa.
Aqui, não sei se quente que você fala é esquentado no micro-ondas ou é bolo em temperatura ambiente. Aqui no meu condomínio tem uma muito querida, uma amiga minha, a Nath. Vocês conheceram a Nath aqui no Instagram? E a Nathalie falou o seguinte pra mim, quando foi aniversário dela. Ela falou: Anália, é o seguinte, eu não gosto de bolo gelado. Eu não como bolo gelado. Eu só como bolo que tá em temperatura ambiente. E foi aí que eu peguei e eu falei: não, Nathalie, mas por quê? Eu quis saber o porquê que ela só comia bolo gelado, né? E, Nedina, isso é uma coisa que você pode perguntar para suas clientes. Eu falei, Nathalie, mas por que você não come bolo gelado? Ela falou assim: porque eu não gosto da massa dura, né? Eu gosto da massa macia. E quando o bolo ele tá gelado, a massa fica dura e eu gosto do bolo fofinho. Só que, gente, a gente está na Bahia. Aqui é muito, 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 muito quente, tá? E ela queria um bolo em ganache. E eu falei pra ela, eu falei assim: Nathalie, eu faço o bolo pra você, mas com a cobertura em ganache, eu vou precisar que você deixe o bolo na geladeira pelo menos até a hora que você for cantar parabéns. Se quiser deixar exposto, quiser deixar uma hora pra fora da geladeira, não tem problema. Mas não é um bolo que você vai poder deixar no dia seguinte pra fora da geladeira, tá? Mas, né, você pode tirar um tempinho antes. Só que a massa que eu faço, ela não fica dura na geladeira. Eu falei: pode confiar, a massa que eu faço, ela fica muito leve, mesmo quando gelada. E aí ela falou assim: não, beleza, Ana, faz do jeito que você acha melhor. Eu fiz o bolinho dela, entreguei pra ela. Eram 2,5 kg de bolo. Ela comeu o bolo inteiro, gente, eu juro pra vocês. Era ela, o marido dela, o filho dela. Ela fala que ela comeu pra todo mundo e o marido dela achou que ela comeu sozinho o bolo, dividiu só um pouquinho com o filho, com o marido. Ela falou que ela escondeu o bolo e o marido dela ficou super preocupado que ela fosse passar mal. E o que acontece? E o bolo, o que era o bolo que eu fiz? Era uma massa leve, um brigadeiro de leite ninho, sim, morangos e uma cobertura em ganache blend. Esse foi o bolo dela, tá? E a massa genoise de baunilha. Eu combinei o brigadeiro com a ganache e aí ela falou assim: Anália, eu nunca tinha comido bolo gelado até então, porque eu não gostava da massa firme, mas esse bolo ficou macio mesmo quando gelado. Quando o cliente ele te fala que ele gosta muito de algo muito específico, eu só gosto de bolo assim, pergunta por quê? Por que você gosta de bolo de brigadeiro? Nália, porque eu não gosto de nada muito amargo, eu tenho a impressão de que ganache é amarga. Poxa, fulano, por que você só gosta de massa leve? É porque a massa leve é mais molhadinha, eu tenho medo da manteigada não ser. A Rosiane tá falando, tá travando, gente? Silvia, pode ser a sua internet, viu? Entra e sai de novo. Diogo, você vai querer aparecer na live? Vem aqui embaixo conversar um pouquinho com a gente. Vem aqui embaixo um pouquinho. Eu convidei o Diogo para participar da live hoje, né? E ele fugiu, gente. Porque o Diogo, ele é uma pessoa que eu gosto muito de falar sobre esse assunto com ele. Ele me motiva demais, demais. E eu queria trazer ele aqui na live para conversar um pouquinho com vocês. Vamos ver se eu vou conseguir. A Rosiane falou: por isso eu quase não uso massa manteigada, somente alguns sabores. Uso uma massa super leve, que mesmo gelada não fica firme. Rosiane, exatamente. E, gente, vocês não precisam fazer o que tá todo mundo fazendo, tá? Eu não sou fã de massa manteigada. Eu amo bolo levinho, eu gosto de bolo molhadinho, bolo levinho, bolo fresquinho. Eu não gosto, Anália, não sei se vocês são assim, comentem se vocês são assim. Quando eu vou num aniversário, eu gosto, às vezes no aniversário você comeu salgadinho, comeu churrasco, comeu pizza. Aí no final do aniversário é o bolo. Eu gosto de um bolo molhadinho, de um bolo levinho, você já tá cheia. E aí vem o bolo denso, muito pesado, não é que ele seja ruim, mas pra mim não me cai bem. E eu gosto de bolos mais levinhos. Então quando eu tinha que fazer um bolo leve na confeitaria, eu adorava. E eu trabalhava com muito mais satisfação, entende? Às vezes vocês vão no que tá todo mundo fazendo, poxa, todo mundo faz bolo com massa manteigada, todo mundo faz bolo festivo. Poxa vida! Você já falou, você não tinha falado. Olha só, na próxima você vai, tá? Vou trazer ele aqui pra vocês, tá bom? E aí eu pegava e
E aí você quer ir na onda de todo mundo. Você fala, poxa, todo mundo tá fazendo bolo festivo, eu vou fazer bolo festivo também. Todo mundo tá fazendo bolos de 3 andares, de 4 andares, bolos, sei lá, de circo, eu vou fazer também. E você se frustra, porque aquilo não é a sua praia, não é o que você gosta realmente de fazer. Quando você escolhe algo com o qual você realmente goste de trabalhar, realmente te satisfaça, você trabalha com muito mais qualidade, os seus resultados são muito melhores. Então, gente, se falarem assim pra você, para você ganhar dinheiro, você precisa fazer bolos de 3 andares. Para ganhar dinheiro, você precisa fazer bolos festivos que vão ficar em cima da mesa 5, 6, 7 horas. O que eu mais ganhei dinheiro até hoje são com bolos, gente. Bolo não foi bolo de 2, 3 andares, não. Foram bolos simples, bolos de 1 andar, podiam ser mais altinhos ou não. Bolos que a pessoa ia deixar na geladeira e tirar para cantar o parabéns, que ia compor a mesa somente na hora do parabéns. Nada daqueles bolos. Por quê? Porque quando eu tinha que fazer um bolo festivo, um bolo de casamento, vai lá, Márcia, um bolo de casamento, eu me estressava demais, eu ficava muito preocupada. Eu não me sentia confortável fazendo, tá? Não era a minha praia. Eu gosto de bolos mais rústicos, com uma ganache, com creme de confeiteiro, com frutas, decoração com frutas. Amava fazer macarrons, sempre fui apaixonada por macarrons para decorar os meus bolos. Então eu sempre busquei na confeitaria me identificar na confeitaria mais tradicional. Eu sempre fui aquele tipo de pessoa que preferia a receita à decoração. Eu sempre preferi mais investir em bons ingredientes para ter uma qualidade de trabalho boa, para conseguir chegar nos resultados perfeitos, seja da massa, do creme, da cobertura, do que perder muito tempo na parte decorativa. Gostava da decoração também, mas eu me encontrava mais nos processos, em fazer um bolo, mesmo que fosse um bolo de repente menor, mas um bolo perfeito. Um macarrão, gente, o macarrão, ele é um docinho que ele é muito técnico, você precisa estudar, você precisa fazer testes, você vai perder muita receita até você chegar no resultado perfeito. Mas quando ele chega, pra mim é muito satisfatório você fazer um creme perfeito, uma mousse perfeita, uma massa. Eu acho que o amor pela confeitaria, ela está nos detalhes. E aí, quando você acha algo que você vibra, você vai passar isso para os seus clientes, e aí que os seus clientes eles vão enxergar. Quando você realmente acredita no produto que você está oferecendo, você tem certeza absoluta que é o melhor, porque você estudou para chegar ali, porque para fazer aquela ganache você estudou, você fez o processo certinho, você usou um bom creme de leite, um bom chocolate, você vibra na hora que você vai falar sobre o seu produto para os seus clientes. Os seus clientes vão enxergar o brilho no seu olho e aí eles vão comprar com você. Quando você está muito insegura é porque você não está se sentindo confortável naquilo. Talvez aquilo não seja o que você realmente gosta de fazer. Talvez o que sei lá, a Sônia gosta de fazer não seja, né, os bolos, não seja bolos festivos, seja bolachinhas, biscoitos. É por isso que ela vibra, é isso que ela se sente que ela acorda com vontade de fazer. Ah, Nália, mas nem sempre o que a gente ama é o que dá dinheiro. Se você fizer com amor, se você fizer com carinho, se você acreditar e comprar a sua ideia, vai dar dinheiro. Mas primeiro você precisa acreditar para que os outros acreditem em você, para que os outros vejam o valor. Então, se hoje as pessoas estão achando o seu produto muito caro, você não está sabendo passar o valor correto antes elas perguntarem o preço. Você não está vibrando, você não está autoconfiante do seu preço. E se a pessoa, oi Kátia, e se a pessoa vira e fala para você, Anália, tá muito caro, mesmo que você esteja autoconfiante, você vai conseguir dobrar esse cliente. Você sabe por quê? Porque você vai falar assim, você acha caro? Por que você acha tão caro? Ah, por causa disso, disso e disso. E você vai falar, mas você sabe que para chegar nesse resultado, eu fiz isso, isso e isso. Olha, para fazer o seu bolo festivo, eu tenho certeza
que eu vou te entregar exatamente o que você quer. Você vai pagar R$200 do bolo, né? Porém, eu vou te entregar exatamente aquilo que você quer. Eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender de comprar. Pode ser que ele... Sabe o que vai acontecer se ele te fala não? Às vezes esse cliente ele fecha com outra pessoa e às vezes ele se arrepende e volta com o rabinho no meio das pernas. Vocês já viram, gente, vídeo de maquiagem? Tem muito vídeo de maquiagem na internet que a menina não quer fechar e depois ela volta desesperada para que a maquiadora que ela orçou antes corrija a maquiagem que o maquiador mais barato fez no rosto dela, né? Então ela chega lá com o rosto todo bagaçado, pedindo help, né, pra maquiadora que queria cobrar um pouquinho mais caro. E aí ela acaba pagando 2 vezes, né? Pelo trabalho sai mais caro para ela. Porém, eu vejo muito nesses vídeos, é muito evidente, né? Na confeitaria às vezes não é evidente que a pessoa compra o bolo, leva para casa, põe em cima da mesa, aí canta lá os parabéns. E depois de 2, 3, 4 meses que ela vem te contar que ela se arrependeu de comprar aquele bolo. Até então você achava que a cliente estava feliz com a escolha dela. Mas não, e aí você lá na frente vem saber disso. Mas, gente, nada como tempo ao tempo, tá bom? Faça o seu trabalho, faça com amor. Se tá vindo muito cliente que tá achando o seu produto caro, você tá errando em alguma parte, tá bom? Tem alguma parte aí que você não está sabendo transmitir com clareza o real valor do seu trabalho. Então você tem que voltar, se autoanalisar, ver se o problema é em você, né? Se é a sua autoestima, se você realmente acredita nesse preço que você está passando para ele. E se esse for o problema, você vai precisar trabalhar em você para que o seu cliente enxergue valor no seu trabalho. Maioria das confeiteiras, quando vem falando para mim, Anália, o cliente não gostou do meu trabalho, o cliente não achou caro o meu trabalho, gostou, falou que era bonito, mas achou caro. Ela já vem de um histórico de insegurança com relação ao preço. Elas já acham que o preço dela é caro. Aí elas já passam pro cliente lá, né? Ai, meu bolo custa R$170 o quilo, mas eu vou entregar para você o melhor que eu posso. Não, não é assim que acontece, não. Não é assim, gente, que se vende um produto. Aí você já tá falando que você acha caro. Já está passando para o seu cliente toda a sua insegurança. Então vamos voltar, vamos reavaliar certinho o que você tem feito para que realmente o cliente enxergue o valor do seu trabalho. Isso é uma autoavaliação que vocês têm que fazer, tá bom? Gente, quarta-feira que vem vamos ter live novamente aqui no Instagram, tá bom? 2 horas da tarde. Um beijo grande para vocês, se cuidem. E mais pertinho, pessoal que está na academia. Gente, outra coisa muito importante, tá bom? Quem quiser adquirir o e-book de recheios de ganache, clica lá na minha bio que ele está disponível para compra, tá? Então, Anália, quero aprender ganache, quero valorizar mais os meus bolos, não sei por onde começar. Você pode entrar lá na minha bio e adquirir o e-book de recheios, tá bom? Você pode entrar lá na minha bio, clica lá e adquire o e-book para que vocês comecem hoje a trazer recheios diferenciados para o seu negócio e começar a mostrar para os seus clientes que vocês realmente estão profissionalizando o seu negócio e trazendo novidades, tá? Vocês vão poder, lá tem diversos sabores de ganaches para recheios e tem recheios bônus também. Nenhum dos recheios bônus vai leite condensado, tá? Tem um de doce de leite, mas aí vai do que vocês queiram, né? Ou fazer o doce de leite, enfim. Tá? Então entrem lá, aproveitem, tá por um preço muito bacana. Tem ganache de leite ninho, tem diversos ganaches super interessantes para vocês combinarem. E quem quiser dar um passo além, se você quiser realmente se tornar uma especialista em ganaches, mostrar, ser pioneira na sua cidade e fazer com que as pessoas
vejam, te reconheçam pelo seu trabalho. A Academia da Ganache também tá com as inscrições abertas, vai lá na minha bio, clica lá para você conhecer mais sobre a academia, tá bom? Ah, Cantinho Doce falou a respeito de cobrar a parte sobre o glitter. Isso foi uma pergunta, Valéria? Tem pessoas que elas cobram a parte, né? Quando vai usar muito glitter, alguma coisa, elas cobram a parte e daí elas colocam um pouquinho a mais o valor daquilo ali. Eu nunca fui de cobrar a parte, mas também eu nunca fui de fazer muito bolo com glitter. Quando eu tinha que fazer um bolo que ia, por exemplo, alguma coisa extra, macarrão, um item de papelaria, alguma coisa, aí eu cobrava fora o quanto aquilo me custou com frete, tá? E tem muita gente que faz a questão do glitter aqui, tá bom, Valéria? Cobra parte, cobra por fora. Mas eu não sou de especificar, falar, olha, esse é o preço do glitter, esse é o preço do bolo. O preço do bolo com a decoração que você quer é X, sem especificar. Ah, é X, mas vou cobrar mais 15 reais pelo glitter que eu usei no bolo. Não. O preço final do bolo que você me pediu por orçar é 150. Ai, mas por que é 150 e o bolo que eu comprei anteriormente é 140? Porque a decoração que você me passou para fazer, ela é muito mais detalhista, ela é uma decoração um pouquinho mais cara para mim, então o valor é esse, tá? Não precisa falar pro cliente que o preço do glitter, que o preço X, assado, Y, Z, não. O preço total do bolo é esse. Se ele se preocupar em saber, você vai lá e especifica certinho, sem dar, né, gente, os valores. Ah, o do glitter é R$2,90. O palito é R$3,50, tá? Não, passa lá o valor fechado para o seu cliente. Um beijo grande, gente. Se cuidem e a gente se vê na próxima.